Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Você sabe o que é a beleza? A beleza de uma árvore, a beleza de um acaso, o fluir de um rio cintilando ao sol, um majestoso edifício de belas proporções. A beleza está no objeto ou no observador? Se o observador vê beleza no objeto, então ele próprio tem o padrão, o molde dessa beleza. Talvez também tratemos dessa questão, o que é a beleza, porque sem a beleza não pode viver o homem. Os santos, as religiões repudiaram a beleza. O que nos livros sagrados se diz da beleza é que ela está associada ao desejo. E o desejo, para o homem religioso, é maldição, coisa que cumpre destruir. Dissemos que a menos que vocês e eu, como entes humanos, que vivemos numa sociedade tão contraditória, tão terrível em sua brutalidade e monstruosidade, a menos que compreendamos a natureza dessa contradição, viveremos sempre na aflição. E o homem que deseja, por termo, a aflição, deve por termo E o homem que deseja por termo a aflição, deve por termo a contradição. Uma das raízes da contradição é a separação entre o pensador e o pensamento. Por que existe pensador? Não pergunte se primeiro veio o pensador e depois o pensamento, ou primeiro o pensamento e depois o pensador. Essa é uma das nossas maneiras favoritas de raciocinar e, aliás, bastante infantil, se me permite a observação. Existe pensador sem o pensamento? Você compreende? Existe espaço sem objeto? Compreende? A esse objeto, esse microfone à minha frente, ele cria espaço ao redor de si e está no espaço. Veja, por favor, que eu não estou a sair do assunto, pois você tem também de compreender isso, ou seja, essa extraordinária questão do espaço. Há o objeto que cria o espaço ao redor de si, e esse objeto existe no espaço. Conhecemos o espaço sem o objeto? A menos que conheça o espaço sem objeto, sua mente permanecerá na limitação e, portanto, jamais será livre. Do mesmo modo, te cabe descobrir, e para isso deve estar em comunhão com você mesmo, se existe um centro que é o pensador, o sensor sem pensamento. Por certo, só existe pensamento, o qual cria o centro, e não o inverso disso. Se é o contrário, isto é, se há um centro, um sensor, um pensador, esse então é um objeto que cria espaço em redor de si e, portanto, nunca é livre. Como estive dizendo na reunião anterior, a meditação, quando há meditação, é a coisa mais extraordinária. Não se alvoroce ao ouvir pronunciar essa palavra, pois não sabe meditar. Meditar não é só compreender a questão relativa ao pensador e ao pensamento, ao prazer e à dor, mas é também transcender o pensamento, de modo que deixe completamente de existir qualquer centro criador de espaço ao redor de si. Espaço necessariamente limitado e, portanto, uma prisão a que ele chama espaço. Só há pensamento. Por exemplo, se faço uma pergunta, responde de acordo com o seu preconceito, com seus conhecimentos e experiência, o seu fundo. Seu fundo, sua experiência, seus conhecimentos
constituem o centro de onde responde. Esse centro é criado pelo pensamento como memória e etc, e etc. E o pensamento criou esse centro, porque ele encontra segurança, certeza. Existo, sou bom, sou mal, quero alcançar isso ou aquilo a que aspiro. Temos, pois, de compreender também essa estrutura do pensamento e não rejeitá-la. Quando se rejeita ou se reprime uma coisa, cria-se contradição. Mas quando se compreende uma coisa, não há contradição alguma. Assim, importa compreender a natureza do pensamento. A natureza do pensamento é o fundo, a tradição, a experiência, de onde vêm nossas reações. E tais reações se baseiam no prazer ou na dor, ou em fatos proporcionadores de prazer. Conforme o prazer, reagimos e a reação é pensamento. E o pensamento é o mesmo que o desejo cultivado. Estamos, pois, percebendo a natureza do prazer e do desejo. Vemos que o que lhe dá continuidade é o pensamento. O pensamento que estabeleceu um centro, que é o observador, o sensor, o fundo de onde atuamos. A ação, portanto, está sempre dividida. Ideia e ação. Fórmula ou conceito e ação. Se você é comunista, tem um conceito, tem ideias tiradas de Marx e Engels. Esse conceito você quer realizar e põe em ação. Torna-se ele a utopia que proporciona prazer ao indivíduo que opera dentro dessa estrutura. O prazer de estabelecer no mundo essa utopia. Não importa o seu significado, o que se quer é que ela seja concretizada. E se está ligado a um certo grupo, socialista, hinduísta ou sabe Deus que outros rótulos usa, está também atuando da mesma maneira. Nossa ação, portanto, está baseada numa ideia, num conceito, numa fórmula. E segundo essa fórmula é que agimos. Segundo essa ideia atuamos. Por isso, há contradição. Vejo que devo ser nobre. Isso é uma ideia, ou seja, um pensamento racionalizado. Procuro viver de acordo com essa ideia. Meu viver, entretanto, está em contradição com o que devo ser. Mas nunca lanço fora aquela ideia, fórmula, conceito ou conclusão. Eu a conservo e procuro atuar em conformidade com ela. Observe que você está sempre a fazer isso. Mas se rejeitasse completamente aquele conceito, estaria então atuando no presente. Atuando. E não atuei ou atuarei. Sua ação, portanto, não é contraditória, porque está então em contato com fatos, e não com opiniões e conclusões, com o que Sankara, Buda, Marx ou outro qualquer ensinou. Verá, pois, se investigar que a ação sem ideia, sem conceito, só é possível quando estamos em contato com fatos e não com conclusões. E quando se ocupar unicamente com o pensamento e não com o que o pensamento deveria ser, quando compreender a natureza do prazer e do desejo, verá que madureza significa ação sem contradição. Não precisa me dizer se estou ou não em contradição, nem ninguém mais precisa me dizer. Após ter inquirido, penetrado profundamente em mim mesmo, descobri a maneira de viver sem contradição, nesse mundo monstruoso e estúpido, mundo de violência e destruição. Para descobri-la, temos de investigar todos esses fatos. Essa investigação, e não o ficar sentado a um canto, a respirar profundamente, apertando o nariz e repetindo palavras sem significação. Essa investigação é meditação.
A mente amadurecida não funciona fragmentariamente como comunista, socialista, homem religioso, homem irreligioso, muçulmano e demais invenções humanas que estão dividindo e destruindo os homens. Só essa mente amadurecida não funciona fragmentariamente. Só ela pode criar um mundo diferente. Só ela pode ter amor. O amor não é cultivável. Ele, como a humildade, ou existe ou não existe. Mas o encontramos no escuro, sem sabermos quando estamos em comunhão com nós mesmos, infinita e profundamente. Daí provém a exultação do amor.